Está chegando a hora do almoço. E antes de entrarmos no que comer, vamos estabelecer mais uma regra simples, mas crucial. Ela diz respeito às bebidas. Muitos têm o costume de acompanhar as refeições com líquidos, seja água, suco ou chá. No entanto, para quem sofre de SII, a síndrome do intestino irritável, esse hábito pode se tornar um grande problema. Quando você ingere líquidos durante a refeição, você acaba diluindo o suco gástrico. Com isso, a concentração de enzimas e ácido, essenciais para uma digestão eficiente dos alimentos, diminui. O resultado é que a comida é processada de forma incompleta, permanece mais tempo no estômago e chega ao intestino sem a preparação adequada. Isso sobrecarrega todo o sistema digestivo, podendo causar aquela sensação de peso, inchaço e gases. Por isso, anote esta regra simples: beba antes, não durante. Tome um copo de água em temperatura ambiente, cerca de 20 a 30 minutos antes do almoço. Isso vai saciar a sua sede, preparar o estômago e não atrapalhar em nada a digestão. E depois da refeição, o ideal é esperar pelo menos 40 a 60 minutos antes de beber qualquer coisa novamente. Sim, pode parecer estranho no início, mas acredite, essa simples mudança de hábito pode melhorar muito seu bem-estar pós-refeição. Você estará dando ao seu corpo a chance de trabalhar com máxima eficiência, sem interferências. Bem, o almoço. Nesta altura do dia, é fácil cometer o erro de escolher algo pesado, gorduroso e com muitos ingredientes. Um almoço de negócios num restaurante, uma salada elaborada, carne frita, tudo isso pode facilmente transformar a sua tarde num verdadeiro pesadelo. A nossa abordagem é diferente. Não vamos preparar um prato complicado. Em vez disso, vamos montar o nosso kit de tranquilidade. É uma fórmula simples, composta por 3 elementos seguros e fáceis de entender: uma proteína leve, um carboidrato simples e um vegetal cozido. Imagine um prato dividido em 3 partes. Cada parte será preenchida com um desses elementos. Nada de molhos complexos, nada de frituras, nada de exótico. Máxima simplicidade e previsibilidade. Este método elimina o stress de ter que escolher o que posso comer. Ele dá-lhe total controle sobre cada componente do seu almoço. Você sabe exatamente o que está no seu prato e pode ter a certeza de que cada um desses alimentos é seu aliado, não seu inimigo. Não é apenas um almoço, é um passo estratégico para uma noite tranquila. Vamos analisar cada elemento deste kit de tranquilidade em mais detalhe. Para começar a construir nosso plano alimentar, o primeiro e mais importante elemento é a proteína. A proteína é essencial para a sensação de saciedade, para a construção celular e para uma energia estável. Mas nem todas as proteínas são igualmente benéficas para um intestino sensível. Carnes vermelhas gordurosas, como a carne de porco ou bovina, são de digestão lenta e pesada, criando uma grande carga para o sistema digestivo. As leguminosas, embora sejam uma fonte de proteína vegetal, frequentemente causam forte flatulência. Portanto, a nossa escolha é uma proteína o mais magra e de fácil digestão possível. Os candidatos ideais são peito de frango ou filé de peru, cozidos ou preparados no vapor. Por que exatamente eles? Praticamente não contém gordura nem tecidos conectivos difíceis de digerir. O organismo gasta o mínimo de esforço para os decompor e absorver. Um ponto importante: cozinhamos sem pele, pois é nela que se concentra a maior parte da gordura. E nada de marinadas complexas ou panados. Apenas coza em água com sal, talvez com uma folha de louro para dar sabor. Esta é uma proteína pura e de qualidade, que lhe proporcionará uma sensação prolongada de saciedade, sem peso nem desconforto. Este é o alicerce para uma refeição tranquila. O segundo componente da nossa refeição, o acompanhamento, ou seja, a fonte de carboidratos para energia. E neste ponto, vamos na contramão das tendências da moda dos produtos integrais. Sim, o arroz integral, o trigo sarraceno e a quinoa são maravilhosos e nutritivos, mas a sua casca
contém uma grande quantidade de fibra insolúvel. E, como já sabemos, a fibra insolúvel pode ser um irritante para o nosso intestino. Pode causar inchaço, espasmos e acelerar o trânsito intestinal, algo que é totalmente indesejável. Por isso, a nossa escolha de hoje recai sobre o alimento mais simples e, aparentemente, subestimado: o arroz branco comum. Mas por que ele? No processo de polimento, aquela casca grossa é removida. Resta essencialmente amido puro, que é muito fácil de digerir e absorver. O arroz branco atua como um suave absorvente, acalma o intestino e não causa fermentação. Para muitas pessoas com síndrome do intestino irritável, torna-se um verdadeiro salvador em períodos de crise. Preparamo-lo apenas com água, sem adição de azeite. Resulta num acompanhamento neutro, envolvente e totalmente seguro, que fornecerá energia e não causará quaisquer problemas. É o típico caso em que o simples é o melhor. O terceiro e último componente essencial da nossa alimentação são os vegetais. Ricos em vitaminas, minerais e fibras, são indispensáveis para o nosso corpo. No entanto, é justamente com os vegetais que pessoas com síndrome do intestino irritável, ou SII, mais enfrentam dificuldades. Os vegetais crus, especialmente os crucíferos, como couve ou brócolos, podem transformar-se numa verdadeira bomba de gases. A sua estrutura fibrosa e mais resistente exige um esforço titânico do nosso sistema digestivo para serem digeridos. Por isso, aqui aplicamos duas regras de ouro. A primeira, apenas cozinhá-los, ou seja, por cozedura, a vapor ou assados no forno. Este processo ajuda a quebrar as paredes celulares mais resistentes, tornando a fibra muito mais macia e fácil de digerir. A segunda regra, dar luz verde apenas aos vegetais mais seguros e bem tolerados. Os nossos melhores aliados são a abobrinha, a cenoura, a abóbora e o feijão verde. São vegetais que contêm um mínimo de fibras mais difíceis de digerir e são, regra geral, bem tolerados. Pode prepará-los a vapor ou transformá-los num puré simples, usando, por exemplo, cenoura e abobrinha cozidas. Evite a todo o custo cebola, alho ou pimentão. São irritantes potentes para o intestino. Apenas os vegetais escolhidos, um pouco de sal e talvez um fio de azeite adicionado já no prato. Desta forma, garantimos uma refeição nutritiva e cheia de benefícios, sem qualquer risco para o seu bem-estar digestivo. Mas agora, vamos parar um instante para desmistificar um dos mitos mais populares sobre alimentação saudável que, para quem tem síndrome do intestino irritável, SII, pode ser um verdadeiro desastre. Esse mito é: no almoço, você deve comer uma salada grande de vegetais frescos. Vemos isso em anúncios, nas dicas de influenciadores fitness e nos menus de restaurantes. Parece que nada poderia ser mais saudável do que um prato de folhas frescas e crocantes, pepinos e tomates, certo? Para um intestino saudável, talvez isso funcione. Mas para um intestino sensível como o nosso, isso é um desafio que ele dificilmente aceitará de bom grado. Uma quantidade enorme de fibra crua é como colocar pedras na máquina de lavar roupa em vez de roupas. Seu sistema digestivo terá que trabalhar exaustivamente para tentar processar tudo. O resultado? Inchaço, a ponto de as calças jeans não fecharem mais, cólicas dolorosas e ruídos intestinais constrangedores. Folhas de alface, repolho, cenoura crua, pimentão, tudo isso pode ser um gatilho. Então, lembre-se, o que é saudável para todos nem sempre significa seguro para você. Nossa escolha é a suavidade e a gentileza, não o crocante e a frescura agressiva. Bem, o almoço já foi. Já passaram algumas horas e o jantar ainda está longe. Para evitar exagerar no jantar, precisamos de um segundo lanche, o lanche da tarde. Este deve ser ainda mais leve que o da manhã. Não precisamos de muitas calorias, apenas de suavizar a sensação de fome e manter um nível de energia estável. O que é que pode ser? Fruta?
Não é a melhor opção para a tarde, pois os ácidos da fruta podem causar desconforto. Iogurte. Mas lembre-se da lactose. Frutos secos, demasiado gordurosos e pesados para um simples lanche. A nossa escolha é um par de bolachas de arroz. Mas por que estas? São feitas do mesmo arroz branco, uma opção segura. São leves, crocantes e praticamente não contêm gordura nem fibra. Dão uma agradável sensação de crocância e de saciedade, sem pesar no estômago nem sobrecarregar a digestão. Mas comê-las sem nada pode ser um pouco aborrecido. Para tornar este lanche um pouco mais saciante e interessante, podemos adicionar um complemento simples. Por exemplo, uma fatia fina de peru cozido que sobrou do almoço. Ou pode preparar um patê de cenoura cozida, triturada no liquidificador com um fio de azeite. Assim, consegue um lanche leve, seguro e ainda assim, saboroso, que o ajudará a chegar confortavelmente ao jantar. Vamos abordar novamente o tema das bebidas, mas agora no contexto de todo o dia. Já estabelecemos que não bebemos durante as refeições. Mas o que consumir entre elas? A bebida principal e mais importante para nós é a água pura e natural. Ela é a base de tudo. Ajuda a fibra a funcionar corretamente, elimina toxinas e mantém todas as funções do corpo em equilíbrio. Por dia, é preciso beber a sua quantidade recomendada, que geralmente varia de 1,5 litro a 2 litros, mas a ingestão deve ser feita em pequenos goles ao longo do dia, não de uma vez só. Mantenha uma garrafa de água sempre por perto, é o melhor lembrete. E quanto ao chá? O chá preto contém taninos e cafeína, que podem ser um fator irritante para algumas pessoas. O chá verde é mais suave, mas também contém cafeína. A melhor escolha são as infusões de ervas. Contudo, mesmo aqui, é preciso ter cautela. Por exemplo, o popular chá de menta, embora seja considerado benéfico para a digestão, em algumas pessoas com síndrome do intestino irritável, SII, pode relaxar o esfíncter esofágico e provocar azia. A opção mais segura e versátil é o chá de camomila. A camomila é amplamente conhecida pelas suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Atua suavemente no sistema nervoso e na musculatura lisa do intestino. Uma chávena de chá de camomila morno entre o almoço e o jantar é uma excelente forma de se aquecer e de acalmar o estômago. Com a chegada da noite, é hora de pensar no jantar. E para garantir uma noite tranquila e um despertar leve, existem 2 regras de ouro. A primeira regra: a hora certa. O jantar deve ser feito no máximo 3 a 4 horas antes de dormir. Se for para a cama com o estômago cheio, estará a condenar o seu sistema digestivo a um turno noturno forçado. Em vez de descansar, ele continua a trabalhar, o que resulta em sono agitado, sensação de peso matinal e inchaço. Dê ao seu organismo o tempo necessário para digerir a comida tranquilamente, antes que ele entre em modo de descanso. A segunda regra: a leveza. O jantar deve ser a refeição mais leve de todo o dia. Esqueça as comidas pesadas, gordurosas e fritas. À noite, o nosso metabolismo abranda e o corpo tem muito mais dificuldade em digerir pratos complexos. Imagine o seu organismo como uma cidade que se prepara para dormir. O movimento nas ruas diminui, as luzes nas janelas apagam-se. Da mesma forma, o seu sistema digestivo deve abrandar suavemente o seu trabalho e não receber uma tarefa urgente e inesperada na forma de um jantar pesado. Seguir estas 2 regras simples representa 80% do sucesso para uma noite tranquila e reparadora. Mas afinal, qual seria o prato principal ideal para o nosso jantar leve e bem programado? Se no almoço já tivemos frango ou peru, para o jantar, a escolha ideal é o peixe branco. Variedades como bacalhau, pescada, merluza ou dourada são campeãs quando o assunto é leveza e fácil digestão. A proteína do peixe, diferente da carne, possui uma estrutura mais delicada, sendo digerida pelo organismo de forma muito mais rápida e com menor gasto de energia. Além disso, o peixe branco contém um teor mínimo de gordura, e aquela que está presente
É composta por benéficos ácidos graxos ômega 3, conhecidos pelo seu efeito anti-inflamatório, algo extremamente vantajoso para a saúde do nosso intestino. A melhor forma de preparo é assar no forno. Basta embrulhar um pedaço de filé em papel manteiga, adicionar uma pitada de sal, um raminho de endro ou salsa, talvez uma rodela de limão para aromatizar, e levar ao forno. Nada de óleo, nada de empanados. O resultado será um prato incrivelmente tenro, suculento e absolutamente saudável. Como acompanhamento para o peixe, uma pequena porção dos vegetais cozidos ou cozidos a vapor, que já mencionamos, como abobrinha ou cenoura, será perfeita. Este é um jantar completo, mas ao mesmo tempo, extremamente leve. O jantar terminou, mas ainda temos um tempinho antes de ir para a cama. E é nesse momento que muitos sentem aquela vontade de um docinho, de uma sobremesa, um biscoito, um chocolate, uma bala. Mas sabemos que consumir açúcar antes de dormir é a pior ideia. Ele pode causar fermentação, atrapalhar o sono e te deixar com um desconforto na manhã seguinte. Então, o que fazer se queremos encerrar o dia com um ritualzinho gostoso e acolhedor? É aí que entra em cena o chá calmante noturno. E, além da já conhecida camomila, temos uma outra excelente opção: o chá de funcho. As sementes de funcho são conhecidas desde a antiguidade por sua capacidade de aliviar espasmos e diminuir a produção de gases. É, essencialmente, um carminativo natural. O chá de funcho possui um aroma e sabor leves, adocicados, com notas de anis. Ele não contém cafeína e ajuda a relaxar perfeitamente. Basta adicionar uma colher de chá de sementes de funcho em água fervente, deixar em infusão por 5 a 7 minutos e beber em pequenos goles. Essa bebida quentinha e aromática não só vai substituir a sua sobremesa, como também vai ajudar a sua barriga a relaxar antes de dormir, prevenindo inchaço e desconforto durante a noite. É a forma perfeita e terapêutica de encerrar o dia. Ao longo do dia, tivemos o cuidado de evitar alimentos gordurosos. Vamos aprofundar um pouco mais neste tema. As gorduras são um componente essencial da nossa dieta. Mas para quem tem SII, Síndrome do Intestino Irritável, a relação com elas pode ser bastante complexa. Produtos que parecem super saudáveis, como o abacate, nozes, sementes ou peixes gordos, como o salmão, podem, na verdade, ser uma armadilha. Por quê? Em primeiro lugar, as gorduras atrasam o esvaziamento gástrico. A comida permanece mais tempo no estômago, o que pode causar uma sensação de peso e inchaço. Em segundo lugar, a digestão das gorduras exige uma secreção ativa de bilis. Este processo, por si só, é um poderoso estimulante da motilidade intestinal. Para pessoas com CI, em particular aquelas com o tipo diarreico, este aumento de atividade pode desencadear espasmos e uma urgência súbita para ir à casa de banho. Isto não significa que as gorduras devam ser completamente eliminadas, de forma alguma, mas a sua quantidade precisa ser rigorosamente controlada. Nós usamos literalmente uma gota de azeite e obtivemos algumas gorduras do peixe. Foi o suficiente. Contudo, comer um punhado de amêndoas ou metade de um abacate já é um risco que não vale a pena correr, pelo menos até atingir uma remissão estável e conhecer bem os seus próprios gatilhos. Até aqui, detalhamos um dia inteiro, passo a passo. Mas existe ainda uma ferramenta, talvez a mais crucial de todas, sem a qual todo esse plano alimentar pode não trazer os resultados esperados. Refiro-me ao diário alimentar e de bem-estar. Nosso cardápio é, sem dúvida, um excelente ponto de partida, uma base segura. No entanto, o organismo de cada pessoa é único. O que é perfeito para um pode provocar uma reação indesejada em outro. E a única forma de entender o que realmente acontece no seu corpo é observar e registrar. Para isso, tenha um caderno simples ou use as notas do seu celular. E todos os dias, anote apenas 3 coisas. Primeiro, o que você comeu e a que horas. Seja o mais preciso possível. Segundo, quais sintomas você teve ao longo do dia. Inchaço,
dor, cólicas, o tipo das fezes. Terceiro, qual foi o seu nível de estresse e como você dormiu à noite. Após 1 ou 2 semanas de anotações, você começará a notar padrões. Vai perceber que talvez, até mesmo a mirtilo, considerada segura, pode estar causando desconforto no seu caso. Ou que o problema não está na comida, mas sim na qualidade do seu sono. Este diário é o seu detetive particular. Ele transforma você de uma vítima passiva dos sintomas em um investigador ativo do seu próprio corpo. Este é o passo mais poderoso para tomar a síndrome do intestino irritável sob controle. E agora, chegamos ao momento mais crucial. Aquele ponto de viragem de que tanto falei. Depois de analisar todo este menu, você pode ter pensado que o segredo estava em alimentos específicos. Aveia, arroz, frango. Mas essa é apenas metade da verdade. O verdadeiro ponto de viragem na gestão da SI, síndrome do intestino irritável, ocorre quando você entende. Não se trata apenas do que você come, mas sim de como você come. A atenção plena, a mastigação lenta, porções pequenas, a ausência de pressa e de estresse durante as refeições. É isso que transforma um simples conjunto de alimentos numa verdadeira terapia. Você pode comer o peito de frango mais seguro à pressa, a navegar nervosamente pelas notícias no seu telefone, e ainda assim, sentir toda a gama de sintomas desagradáveis. Pelo contrário, ao comer algo mais limite, mas num ambiente calmo, com prazer e em pequena quantidade, você pode não sentir nenhum desconforto. O menu que mostrei não é um dogma estrito, mas sim uma base segura sobre a qual você, ouvindo o seu corpo, pode construir o seu plano alimentar de conforto personalizado. Assim, juntos, percorremos um dia inteiro, construindo um plano alimentar para um estômago tranquilo. Percebemos que comer com CI não significa fome e restrições chatas, mas sim uma escolha consciente e cuidadosa em prol do seu bem-estar. É um caminho para a amizade com o seu corpo. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para você. Quais alimentos você considera seus amigos ou inimigos pessoais quando se trata de CI? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Vamos criar uma base de conhecimento útil juntos.